Boa tarde a todos e a todas. É muito bom ter vocês aqui conosco para o nosso workshop a respeito da assistência social e dos subsídios oferecidos pelo governo no Reino Unido. Eu me chamo Bruna, eu trabalho na IRMO, organização que está organizando esse evento, junto com a Valentina, minha colega, que se correspondeu com vocês por e-mail enquanto a gente estava organizando tudo para o nosso encontro. O Gustavo está aqui conosco, ele é a pessoa responsável por conduzir o workshop. Ele já trabalhou conosco na IRMO anteriormente e hoje trabalha no Stockwell Partnership. Ele é um Welfare Advisor, então é uma pessoa que tem muito conhecimento a respeito do sistema de benefícios do Reino Unido e com certeza vai ter muito a compartilhar. Eu sei que vocês enviaram algumas perguntas no momento da inscrição. A gente tem essas perguntas conosco e vamos tentar abordá-las ao longo da apresentação do Gustavo, que vai ser nessa primeira parte do workshop. Se vocês, durante a apresentação, tiverem outras perguntas e quiserem acrescentar elas, por favor, enviem pelo chat, vocês podem enviar diretamente para mim, para que eu faça essas perguntas ao Gustavo e assim a gente consiga ter uma apresentação tranquila, para que todos possam aproveitar e a gente não tenha muitas interrupções, tá bem? No final, a gente também espera poder abrir para perguntas, então, se tiver algum assunto que a gente não estiver conseguindo cobrir nesse momento inicial da apresentação, a gente espera poder fazer isso ao final. A gente enviou as nossas regras para que o evento corra bem, a gente espera que todos, por gentileza, respeitem, para que a gente possa ter um momento bastante tranquilo agora. E eu acho que é tudo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, podem também usar a função de Raise Your Hands, que é levantar as mãos, né, no aplicativo, e eu também posso entrar em contato com vocês diretamente, tá bem? Gustavo, contigo agora. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Então, é o seguinte, como a Bruna disse, eu sou o Gustavo, eu trabalho como Benefit Advisor, trabalho para uma organização chamada Stockwell Partnership. E essa apresentação, ela está montada de uma maneira bem simples. Eu vou tentar fazer um apanhado bem geral. Eu tenho uma apresentação em PowerPoint que vai guiar um pouco o que eu vou falar. E a ideia é explicar um pouco como funciona o sistema de subsídios financeiros e sociais que existe no Reino Unido. Falar sobre qual é a estrutura básica, quais os tipos de ajuda, quais as mudanças que aconteceram ao longo do tempo e, na verdade, dar alguns valores e explicar mais ou menos como calculam algumas ajudas e tal. Como a Bruna falou, eu recebi por e-mail algumas perguntas já, e eu vou tentar, na verdade, a apresentação que eu montei fala dessas perguntas de alguma maneira, eu já levo isso em consideração, só que é bem interessante que vocês enviem perguntas a ela, e aí quando ela achar que eu estou falando de alguma coisa que vale a pena fazer um comentário mais específico, ela fala e eu falo sobre o assunto, certo? E, lógico, a apresentação em si vai ser curta, não vai ser muito longa, então é bem interessante também que vocês tenham perguntas no final, certo? Tá bom. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para começar. Que bom. Espera lá. Essa coisa aqui hoje não está indo muito bem. Pronto. Bom, o sistema... Pronto agora. Isso. Dá para me ouvir, né? Tá ótimo. Então, o Welfare Benefit System, na verdade, é o sistema de subsídios e ele é dividido em subsídios pagos pelo Estado, subsídios são pessoais ou relacionados à sua situação familiar. Existe uma relação entre os subsídios e a situação imigratória hoje em dia, sobretudo
existe uma mudança iminente aí para todos que são da União Europeia, depois do Brexit. E eu vou falar também sobre o critério, que baseia, na verdade, todos esses pagamentos. Eu posso falar um pouco sobre as mudanças que aconteceram nesse sistema, na verdade, no conceito por trás do sistema de 2013, 2014 e 2017. Na verdade, o Estado aqui, ele é bem assistencialista, ele ajuda basicamente com dinheiro. É como se ele selecionasse ele estabelece quanto deve custar cada coisa, te dá um pouco de ajuda e, na verdade, ele faz uma relação disso com o que ele acha que as coisas devam custar, etc. e tal. Então, assim, de 2013 para frente, o Estado, esse sistema passou a ser muito menos generoso, em vários sentidos, muito menos abrangente. O critério para dar o direito às pessoas acabou se estreitando bastante. E hoje em dia, na verdade, ele funciona de uma maneira que ele remunera melhor ao indivíduo e à família que trabalha mais. Então, existe um momento ali com determinadas horas de trabalho contadas a partir, por exemplo, do que seria o salário mínimo por hora, né? Legal. E tem um momento ali onde você maximiza isso, porque, por exemplo, o Universal Credits, que é o último benefício que apareceu, o último subsídio e quase todo mundo recebe ou pode receber, para cada uma libra a mais que você ganha, em determinado momento, você tem um desconto no quanto você ganha de Universal Credits, no quanto você recebe, de 61 centavos. Então, logicamente, que se você trabalhar mais, você ganha mais. Certo? E lógico que eu vou falar bastante sobre Universal Credits, especificamente, depois. Ok. Então, a coisa é assim, quem pode solicitar, sim, falando sobre os subsídios pagos pelo Estado? Basicamente, ingleses, e qualquer imigrante que tenha direito a receber pelo Estado, pelo status imigratório que tenha, né? A pessoal da União Europeia, hoje em dia, pode receber, até dia 31 de dezembro esse direito está garantido. Logicamente que o critério mudou um pouco, mas em linhas gerais você tem como receber, não é uma coisa complicada nem nada. E assim, para nós, se você fizer a aplicação através do Settlement Scheme, que é aquele sistema para solicitar residência temporária ou permanente, você vai, a princípio, manter esse direito. Em algumas situações, quando você tem um visto específico de estudante ou de trabalho, você também pode solicitar alguns benefícios, alguns subsídios do Estado, sim. Ok. Os tipos de ajuda, especificamente, são pessoais, que são relacionados com sua situação no trabalho, né? Se você está trabalhando, você não pode trabalhar por um problema temporário, você simplesmente não pode trabalhar. São essas três as situações, né? Você está trabalhando, você está desempregado, você tem uma baixa médica e você recebe uma ajuda para ficar em casa, porque você não pode trabalhar mesmo. Então, nessas situações, se você recebe menos, você recebe um subsídio do governo que vai te ajudar aí com os seus gastos mais básicos, comida, transporte, coisas assim. Alguns outros subsídios, eles, na verdade, levam em consideração a sua estrutura familiar. Se você está sozinho, se você é uma pessoa só, né? Se você tem alguém, por exemplo, se é um casal, ou são dois, três adultos morando juntos, se você tem dependentes, certo? Outro aspecto bem interessante são os subsídios, são as ajudas relacionadas à saúde, né? Se você tem um problema crônico de saúde, ou nem que seja um problema agudo, uma coisa assim específica que aconteceu, mas que de fato você subentende que você tem gastos específicos paralelos, né? Indiferente ao fato da maioria do sistema de saúde aqui ser gratuito, você pode ter outros gastos que vão fazer com que você tenha uma vida melhor, etc. e tal. Então você tem um tipo de ajuda para isso também. E existem dois aspectos relacionados com a casa, né? A casa ou a morada, assim, onde você mora, que é ajuda com o aluguel, ou então a moradia social. E você, inclusive, pode ter as duas ao mesmo tempo, certo? É isso. Ok. Falando sobre subsídios pessoais, quase todos eles, hoje em dia, você só consegue receber, quase todos, né? Vou especificar quais são as exceções. Você consegue receber através do Universal Credit. Se você, por acaso, perde o emprego, né?
você precisa pedir Job Seekers Allowance, que é o desemprego. Na verdade, você não precisa estar sem emprego, você tem que ter 16 horas, menos que 16 horas de trabalho semanal. E essas horas são calculadas, né? Na verdade, não são exatamente as horas, tem a ver também com o quanto você ganha de dinheiro. Isso é baseado no salário mínimo por hora aqui, que hoje, a partir de abril, está em 8,21. Desculpa, 8,72, certo? Então, é assim, se você está cobrando menos do que essa hora mínima vezes 15 por semana, sendo isso através de um emprego ou como trabalhador por conta própria, né, como autônomo, você deve, na verdade, pedir o Job Seekers Allowance. Se você não tem emprego nenhum, logicamente você vai pedir isso e aí você vai se comprometer a buscar trabalho. Se acontecer isso, você antes solicitava isso direto do Job Center e solicitava ajuda para pagar o aluguel, né? O Housing Benefit. Você já não pode fazer isso. Você solicita o Job Seekers Allowance através do Universal Credits, certo? E aí lá você especifica se você tem gastos com a moradia ou não. E aí você vai receber uma ajuda aí a mais para isso. O mesmo acontece com o Employment Transport Allowance, que é aquele subsídio que se paga quando você tem uma baixa médica. Você teve um acidente ou você não está bem, você está doente, digamos assim, você tem um problema de saúde temporário, né? Subentende que ele é temporário e você foi ao médico e o médico te deu uma baixa médica, dizendo assim, olha, fica em casa, melhor não trabalhar e tal. E aí, logicamente que você vai também, a partir de determinado momento, cobrar isso do Job Center, do centro de emprego, através do pedido de Universal Credits. Claro que a baixa médica entra num outro aspecto também, que são os subsídios pagos pelo empregador, pelo teu trabalho. Até determinado momento, o teu trabalho paga, se você tiver uma baixa médica. Mas aí tem um critério aí, todo específico, que eu vou mostrar em seguida. Mas digamos que você já tenha utilizado isso pelo tempo limite ou simplesmente não trabalhe horas suficientes para solicitar o pagamento da baixa médica pelo trabalho, ou, por exemplo, você estava recebendo o seguro-desemprego, né, o Job Seekers Allowance, de repente você ficou doente, e aí você pode trocar para o Job Seekers para o Employment Support Allowance, e aí quem vai te pagar isso é o Universal Credits. Então, da mesma maneira, você tem que ter um pedido de Universal Credits aberto. Income Support. Normalmente, esse é um benefício, ele é pago para você ficar em casa, porque você não pode trabalhar. Isso é especificamente para mães e pais solteiros com filhos com menos de 5 anos de idade. Hoje em dia é bem complicado, é um critério bem difícil, foi uma das principais mudanças no sistema de subsídios e tal nos anos anteriores, porque muita gente recebia isso e para receber isso hoje em dia é bem mais complicado. Você tem que ter 2 anos consecutivos de trabalho, os seus filhos têm que ter menos de 5 anos, que é a idade mínima para a educação obrigatória, então dos 5 anos para frente seu filho tem que estar na escola, não é uma opção, certo? As crianças têm que ir para a escola. E hoje em dia, se você não tem residência permanente, né, solicitada, e hoje em dia, no caso dos europeus, através do settlement e tal, fica realmente mais complicado de você conseguir que te paguem esse benefício, esse subsídio. Existe uma outra coisa, durante o lockdown e a pandemia e tal, o governo, na verdade, ele ofereceu uma outra ajuda que tem o mesmo nome, que é o Income Support para o pessoal que trabalha por conta própria, certo? Os trabalhadores por conta própria, né, os autônomos. Existe uma coisa chamada Income Support for Self-Employed. E isso não tem nada a ver com esse aqui. Isso é, na verdade, o equivalente ao furlough, mais ou menos, um paralelo, que foi criado para o pessoal que trabalha como autônomo, né? Que basicamente faz o seguinte: se você tiver a maior fonte tua de ganho como trabalhador por conta própria, mesmo que você tenha emprego e trabalhe um pouquinho e tal, eles pegam nos últimos 3 anos a média dos seus ganhos e você ganha tipo 25% do teu ingresso anual como income support, que é uma ajuda, né? Esse aqui não, esse aqui é diferente. Os pagamentos são os mesmos da baixa médica, do Job Seekers Allowance, são 70 e poucas libras que você recebe em casa, certo? E aí, logicamente que pela tua situação, você tem filhos, são muito pequenos e tal, você é mãe solteira, pai solteiro, você não precisa buscar trabalho. Outra coisa, Universal Credits é uma coisa que é bem interessante. A primeira coisa que eu vou falar sobre Universal Credits, depois eu vou falar um pouco mais, ou deixar, e imagino que vocês vão ter mais perguntas para fazer sobre isso. Universal Credits
eu descrevi ele aqui como um benefício que é parcial para casais, em alguns casos. Então, é o seguinte, o direito que uma pessoa, um indivíduo, tem de receber o Universal Credit tem relação direta com o trabalho que ele já fez, de repente, as contribuições que essa pessoa já pagou, situação familiar, qual é que tipo de casa a pessoa mora, se tem um contrato de aluguel ou não. E em se tratando de um casal, pode ser que uma das pessoas, né, um dos cônjuges, na verdade, tenha direito e o outro não. Então, na verdade, a parte do Universal Credits, ele te paga pelo trabalho, quem sabe pelas crianças, se você tiver, e pela casa. Então, pode ser que a parte do trabalho, etc., você não tenha direito e o parceiro ou parceira sim. Então, isso é uma coisa que, na verdade, diminui muito o quanto de dinheiro as pessoas recebem, dependendo da situação que elas têm na vida, certo? Então, assim, não só com relação ao trabalho, mas situação imigratória também. Então, ele é um benefício que é muito menos abrangente e generoso nesse aspecto, entendeu? E ele, na verdade, compele as pessoas a realmente trabalhar. Outra coisa que eu vou dizer que é interessante. Job Seekers Allowance e Employment and Support Allowance, né? O desemprego e a baixa médica. Esses dois benefícios, eles existem de duas maneiras diferentes. Ele pode ser income-based e contributory-based. O income-based quer dizer que simplesmente você recebe porque você não ganha mais dinheiro. Você precisa de dinheiro, você precisa daquele mínimo de dinheiro que o governo acredita que é o que o Estado acredita que é o que você tem que ter, certo? E o contributory-based, ele é baseado nos impostos, das contribuições, da segurança social, etc. e tal, que você pagou. Então, normalmente é assim, você está trabalhando, certo? Digamos assim, uma situação, você está trabalhando, você vai lá, paga o imposto, etc. e tal. Você tem direito ao de baixo, ao contributory-based, você não pode pedir outro. E aí você vai gastar essas contribuições que você teve e depois eles vão fazer com que você mude para o outro, income-based, se sua situação não mudar até então. E não importa quantas milhões de contribuições você tenha feito, isso dura no máximo 6 meses. É um cap, né? Um limite. É isso. Agora. Ok. Para solicitar qualquer subsídio hoje em dia, sobretudo aqueles que você faz através do Job Center, né, que é o centro de emprego, você passa por alguns testes, você tem que apresentar alguns documentos e tal. Durante o lockdown, na verdade, eles estavam bem complacentes com isso e você podia... Você reconhecia a tua identidade online através de um serviço, você montava a conta online e tal, e eles eram mais tolerantes com relação à parte dos documentos que você tinha que apresentar e etc. Né? Eles poderiam fazer uma entrevista por telefone a princípio e tal, mas assim, situações mais normais, você liga, né? Depois você submete o seu pedido, você telefona e você tem uma entrevista. Nessa entrevista você tem que mostrar, por exemplo, se você trabalha, apresentar os seus payslips, você tem que apresentar um contrato de trabalho se tiver, apresentar documentos, né? Por exemplo, passaporte de todo mundo que vive com você, prova de que seus filhos, né, seus dependentes moram com você, quer dizer que você está recebendo, por exemplo, o child benefit e contrato de aluguel, coisas assim. E nessa entrevista, e você vai concordar ali com que vai solicitar a pessoa que estaria te entrevistando. E você preenche dois documentos, o Habitual Residency Test e o Right to Reside Form. E esses dois formulários, na verdade, a introdução desses dois formulários é uma das principais mudanças no sistema de subsídios, porque isso realmente restringe bastante o escopo daquelas pessoas que têm direito a cobrar os benefícios e tal. E na verdade, ele investiga se você está trabalhando, se você... E ele criou algumas nomenclaturas aí que soam bem mal de vez em quando. Por exemplo, o Habitual Residence Test, se você não passar, vai dizer que você não tem direito de residência no Reino Unido para efeitos de benefícios, no prefeito de receber subsídios. E isso é um pouco assustador, né? Você fala, pô, eu estou aqui há quantos anos e agora eu não tenho direito, ele veio me dizer que eu não tenho direito de estar aqui. Na verdade, você não tem direito a cobrar o benefício, é basicamente isso, cobrar o subsídio. Então, você precisa, na verdade, ter um histórico de trabalho prévio, diretamente anterior ao seu pedido. Quer dizer assim, se você trabalhou e você está 6 meses sem trabalhar e sem declarar ingresso, sem declarar ganho nenhum por trabalho, e você não pode comprovar que, por exemplo, você tinha alguém que sustentava tal,
Eles vão dizer assim, olha, ou essa pessoa está trabalhando sem declarar, ou ela não estava aqui. E eles investigam todos esses buracos aí no teu histórico, e isso, na verdade, pode te atrapalhar um pouco. E o Right to Reside, na verdade, faz a mesma coisa. Você precisa apresentar documentos físicos, né, que comprovem o que você andou fazendo, basicamente, para quem você trabalhou, de quando a quando e tal. E é lógico que, para quem ainda não fez, você faz o settlement, você solicita a residência permanente ou a temporária. Isso realmente ajuda muito a aprovar esses dois testes, a não ter problema com isso, porque você tem um documento que, se ela for temporária, por exemplo, ela não é a residência permanente, ela vai te dizer que até aquele dia, tudo que você fez te garantiu que está bem, está certo. Você tem que provar daquele dia em diante, na verdade, o seu direito a solicitar as ajudas. E se você tem residência permanente, na verdade, a coisa fica mais fácil, né? Prova que você já fez tudo isso, porque é mais ou menos a mesma coisa que eles estão pedindo aqui. Gustavo, antes da gente seguir, talvez tu até venha abordar isso, mas acho que seria conveniente falar agora. Nós falamos sobre o Job Seeker Allowance e falamos também sobre o Universal Credit, certo? A Fernanda nos perguntou se o Job Seeker Allowance está incluído no Universal Credit ou se eles são separados, complementares, ou se ao receber um não se poderia receber o outro. Então, qual é a relação entre esses dois subsídios? Alô? Acho que congelou por um instante. Esperar só um pouquinho. Opa. Ai, gente, acho que nós perdemos o Gustavo. Deve ter tido algum problema com a conexão, com certeza retorna em um minutinho. Então, nós vamos aguardar um pouco. Eu aproveito para lembrá-los que, se tiverem perguntas, vocês podem mandar pelo chat. Se quiserem mandar as perguntas de maneira privada, vocês têm a opção de mandá-las apenas para mim. Então, podem selecionar ali Bruna Boscaini e elas vão vir diretamente para mim. Se forem perguntas que vocês não se importam em compartilhar com todos, podem mandar no chat aberto, mas, por favor, não compartilhem dados pessoais, tá bem? Para a gente manter a privacidade de todos. E assim que ele retornar, então, a gente aborda a questão da complementariedade dos benefícios, como a gente estava falando. Eu só vou conferir se ele precisa de alguma ajuda técnica. Pronto, Gustavo vai reconectar em breve, tá só vendo o que aconteceu com a conexão dele. Esse é o encontros virtuais, a gente fica mais dependente da tecnologia, né? Eu vou aproveitar, então, esse tempo para talvez comentar um pouquinho sobre os serviços e projetos que a gente tem na IRMO. Eu imagino que muitos de vocês já sejam usuários, mas
para os que não sabem, o Gustavo estava há pouco falando sobre o Settlement Scheme, que é essa aplicação que hoje europeus e familiares de europeus precisam fazer. A IRMA oferece assistência gratuita para pessoas que precisarem fazer essa aplicação. Então, vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail, Facebook e também número de telefone. A gente vai compartilhar todas as informações com vocês ao final do evento, para que vocês saibam uma maneira de permanecer em contato e acessar também outros serviços. Gustavo já está de volta agora, então a gente pode responder a pergunta da Fernanda e depois nós continuamos. E lembrando, se tiverem perguntas, por favor, enviem pelo chat. E a gente também deve ter um momento ao final da apresentação para poder fazer mais perguntas, tá bem? Deixa eu só... Pronto. Oi. Oi. Oi, gente, olha, desculpa, eu tive aqui um pequeno problema técnico, a coisa caiu e agora estou aqui de volta. Você conseguiu, enquanto eu não estava, você tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa falar? Eu acho que a gente retoma a pergunta que eu tinha feito no momento em que falhou a conexão, Gustavo. A pergunta, isso, é a relação entre o Job Seeker Allowance e Universal Credit. Então, se o Job Seeker Allowance é uma parte do Universal Credit, se é possível receber ambos, se um anula o outro, enfim, como eles se relacionam. Ok. Então, funciona assim, o Job Seeker Allowance, né, o desemprego, ele é um benefício que já existia com esse nome antes da criação do Universal Credit, então existe aí uma certa confusão. O Universal Credit, ele é composto de 3 elementos básicos, certo? Que tem a ver com o quanto dinheiro você ganha como indivíduo, que pode ser trabalhando pouco, não trabalhando, não podendo trabalhar, certo? Depois é a sua situação familiar, se você tem dependentes ou não, e onde você mora. Existe mais um outro elemento relacionado com saúde e tal, assim, uma coisa mais específica. Então, nesse primeiro elemento, que tem a ver com a sua situação profissional, se você trabalha ou não, você tem 3 situações básicas. Você está no desemprego, você trabalha, mas não ganha tanto, ou você tem uma baixa médica. Então, é assim, o Job Seekers Allowance, hoje em dia, você só solicita como parte do Universal Credits, certo? Então, é assim, se você não, por exemplo, você tem uma situação que é exatamente essa, se você está trabalhando, você perde o emprego, você vai ter que solicitar o Job Seekers Allowance, você tem que fazer como parte do Universal Credits, certo? Ou então, pior, né? Você está trabalhando, você é uma daquelas pessoas que ainda recebe tax credits, que é um benefício anterior, que é até mais interessante e tal. E se você perder o seu emprego, você vai ter que terminar o seu pedido de Housing Benefits, terminar o seu pedido de tax credits e substituir tudo isso por um pedido só de Universal Credits, certo? Porque você vai ter que pedir o fundo de desemprego. Ok? Bom, eu vou voltar aqui com a minha apresentação. Eita coisa. Ok. Bom, dá para ver assim? Tá tudo bem? Assim fica mais fácil controlar daqui, né? Dá para ver sim, se fica melhor do que tela cheia, não tem problema. Isso. Assim, ó. Então, assim, vou falar agora sobre os subsídios familiares. O primeiro é o Child Benefit, na verdade, portugueses chamam ele de abono. É o seguinte, ele é um subsídio que se paga a todas as crianças em idade escolar não avançada que nascem aqui, certo? Então é o seguinte, existe uma coisa hoje em dia chamada Benefit Cap, que quer dizer que você não pode, de maneira nenhuma, receber mais do que 2.000 libras de benefício em subsídios por mês, excluindo subsídios de saúde, né? Que você consegue receber mais do que isso se você tem, por exemplo, 4 pessoas em casa que recebem algum tipo de benefício relacionado com saúde e tal. Mas, a princípio, você não pode receber mais do que 500 libras por semana em subsídios.
Então, isso quer dizer que o, o Child Benefit é o primeiro subsídio que você tem que ter quando você tem uma criança, porque ela é a receber esse benefício é a prova de que você tem uma criança que você cuida, você é responsável por essa criança financeiramente. E a carta que diz que você é a pessoa é a prova, certo? É a maneira mais simples de provar que uma criança mora com você. Então, é assim, Child Benefit, ele entra como um subsídio que conta para a casa inteira, para todo mundo que mora junto, né? O Child Benefit impacta ali um pouco na economia da família toda, digamos. Porém, ele só pode ser pedido por uma pessoa. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser outra pessoa. Se for outra pessoa, depende muito. Se for o único familiar presente no Reino Unido, é mais fácil. Se for uma outra pessoa, você precisa contactar o serviço social e fazer um Private Fostering Arrangement Meeting, que é uma coisa que você vai dizer, olha, essa outra pessoa tem o meu filho e eu estou de acordo e tal, não sei o quê. Então, é um certo processo. Então, é assim, funciona da seguinte maneira, 21 libras e 5 centavos desde abril agora desse ano para o filho mais velho. 13 libras e 95 por semana para todos os outros. Não existe limite de quantas crianças você tem que ter. Porém, para os outros subsídios, o tax credits ainda não, ainda leva em consideração um terceiro filho aí. Mas o Universal Credits, ele só leva em consideração 2. Então, se você tiver um filho, você recebe um X. E se você tem 2 filhos, você recebe X mais Y, né? E se você tiver 3 filhos, 4, 5, 6, você continua recebendo a mesma coisa que seria se você tivesse 2. Então, por exemplo, se você tem 10 filhos, você vai receber Child Benefit por todos eles e o tanto que você vai receber dos outros benefícios vai diminuir muito, porque você nunca vai poder passar as 500 libras semanais, certo? Então, logicamente, você vai levar em consideração que essas 500 libras semanais não, de fato, isso não corresponde a 100% da tua ajuda com o aluguel, por exemplo, mas ele vai comendo um percentual também. Então, é assim, todo mundo tem direito ao Child Benefit, a princípio. Antes era assim, a partir de 2017, 2014, não. Se você tem o pai ou a mãe, ganham mais do que 50 mil libras anuais, antes dos descontos. São aí umas 4 mil libras quase limpas que você leva para casa. Você já não tem direito. Ou você pode, mas você tem que fazer um self-assessment, que é um tax return, e declarar que você ganhou isso e pagar imposto sobre isso. Então, basicamente, é como se você não tivesse ganho. Claro que se você tem o pai e a mãe, cada um ganha 45 mil, você pode. Se você tem só um que ganha 50 mil, você não pode, porque a lei é assim. E lógico que né, o outro parceiro pode pedir o Child Benefit, mas a lei diz que não, que apesar de ser um benefício que é individual, se um deles, né, que está dentro da mesma casa e tal, ganha mais do que 50 mil por ano, aparentemente você perde o direito. Uma coisa que era muito mais comum antes, né, e tem alguns momentos onde você pode pedir isso, porque muitas das crianças aqui nossas não nasceram aqui, elas chegaram. Então é assim, em teoria, você pode solicitar Child Benefit para um filho teu que não mora na Inglaterra. Está cada dia mais difícil, mas antes era uma coisa até bem comum. Você tem que provar que você é o provedor principal, você está trabalhando aqui, com o teu trabalho você paga a coisa lá, certo? Você manda dinheiro, sustenta a criança, de alguma maneira. Só que hoje em dia está mais difícil. O critério é o seguinte, a criança nascida aqui não, mas assim, a pessoa que está solicitando tem que ter direito a cobrar subsídios, então, ou seja, ela tem que ter um mínimo de 3 meses de trabalho aqui, declarado, certo? E logicamente que isso está em constante revisão e a tendência é aumentar, certo? E outra coisa, dependendo da idade da criança, até os 5 anos, não obrigatoriamente, porque não existe, não é obrigatório colocar a criança na escola aqui até os 5 anos, certo? Passada essa idade, a criança tem que estar na escola. Se a criança não estiver na escola, isso logicamente afeta o pagamento do Child Benefit. E a criança existe a possibilidade de cobrar Child Benefit por um filho ou um dependente até que ele faça 2 anos de college. Você consegue esticar isso até os 19 anos da criança. Certo? Lógico que se a criança for para a universidade, o pagamento é suspenso.
Se a criança sai da sua casa, o pagamento é suspenso. Existe uma possibilidade da criança trabalhar algumas horitas tal, depois dos 16 anos. Não convém muito, mas existe essa possibilidade, você continua cobrando. E, para além disso, sim, automaticamente, quando a criança sai da escola secundária, daí existe a possibilidade da que faz o TCSE e tal, a criança vai ou para o Sixth Form ou vai estudar para ir para o college, coisa assim, né? Então, nesse momento, você precisa, eles vão entrar em contato com você e você deve declarar o que seu filho está estudando, que já varia, né? Antes disso, todas as crianças em determinadas idades estão estudando a mesma coisa. Então, você precisa apresentar uma carta onde você coloca o nome do curso, quando é que vai terminar o curso, qual é o college, tal, o BTEC, etc. Então, isso você vai ter que fazer. E você consegue fazer 2 anos de college e continuar cobrando isso até os 19 anos do dependente, certo? Quando um dos filhos sai de casa, considerando que você tenha 2, o segundo passa a cobrar 21,05 por semana, e aí assim sucessivamente. Enquanto você tiver pelo menos uma criança que receba child benefits na sua casa, você consta para todos os efeitos, em termos de subsídios, que você tem pessoas dependentes e você, na verdade, você recebe uma série de outros benefícios também por causa disso. Ok. Um desses benefícios, o tax credits. Tax credits era o benefício que, na verdade, era o subsídio que pagava mais, historicamente, assim, durante muito, muito tempo. Mas você já não pode mais pedir. Desde 2017, principalmente, a coisa começou a aumentar e eles estão substituindo o tax credits pelo Universal Credit, certo? Gradativamente, eles começaram com os pilots antes de 2017, em alguns councils, aqui, por exemplo, Sodo, que foi um dos councils aqui em Londres, que participou desse pilot. Então, eles estabelecem que todas as famílias que vão fazer o pedido pela primeira vez não podem mais pedir tax credits, e elas foram diretamente mandadas para pedir Universal Credits. E hoje em dia é aquela coisa, se alguma coisa muda nas suas circunstâncias, se eles suspendem o seu pedido de tax credits ou qualquer coisa do gênero, você já não pode mais. Você, por qualquer casualidade, perdeu o direito a receber o tax credits, automaticamente você já tem que pedir Universal Credits. E é assim que eles vão fazer para um dado momento, fechar todos os pedidos de tax credits e ter todo mundo já recebendo Universal Credit, certo? O tax credits ele é dividido em 2 componentes básicos. O Working Tax Credits, que é exatamente o mesmo que aquele complemento financeiro que o governo dá no Universal Credits, que você trabalha, mas não horas suficientes, né? E os Child Tax Credits, que é exatamente o mesmo elemento relacionado à família e ao fato de você ter dependentes vivendo com você, certo? Então, o critério para o Working Tax Credits acabou não mudando muito nos últimos anos, nem as figuras que eles usam para calcular isso, porque é um benefício que tende a desaparecer. Então é o seguinte, Working Tax Credit, você pode receber os dois, Working Tax Credits e Child Tax Credits, certo? O Working Tax Credits paga menos, o Child Tax Credits paga mais. Por exemplo, se você é uma mãe solteira com 3 filhos, você recebe Child Tax Credits mesmo que você trabalhe full time. O cap para receber Child Tax Credits do terceiro filho está em 32 mil por ano. Então, se você não recebe até 32 mil, o que te falta para chegar aí, eles mais ou menos cobram. Só que, claro, se você cobra 8 mil, você ganha 8 mil por ano, você não vai ganhar, tipo, 24 mil em tax credits. Não é exatamente isso, né? Você tem uma defasagem aí. Quanto mais dinheiro você ganha trabalhando, você já, de alguma maneira, acaba recebendo mais ajuda. Mas isso, na verdade, acontece muito mais no Universal Credits. Então, é assim, em linhas bem gerais, um adulto só que ganha menos do que 14 mil por ano, né? Se você tem 30 horas ou mais de trabalho. Na verdade, eles estipulam que tem a ver com o valor e as horas de trabalho, porque eles entendem que esse tipo de ajuda é para uma pessoa que recebe um salário mínimo, né? É calculado sempre com base nisso. Então, você é uma pessoa que vive só, não tem dependentes, trabalha mais de 30 horas, ganha menos de 14 mil, você cobra o Working Tax Credits. Se você é um casal, dos dois trabalhando, aí a coisa fica bem diferente. Se você ganha mais do que 18 mil, os dois juntos, você já não tem direito. Mas esses dois juntos, tudo muda, né? Os dois têm que trabalhar, mas não necessariamente os dois têm que trabalhar 30 horas. Se um dos dois recebe algum tipo de ajuda porque é deficiente ou tem algum problema crônico de saúde, tudo isso tem uma certa flexibilidade. E, bom, agora o Child Tax Credits funciona tanto para adultos
sós, né, mães e pais solteiros, quanto casais com filhos. E aí existe aquela coisa do quanto o Estado considera suficiente para cobrir gastos básicos e tal. O tax credits, lembrando, você conseguia cobrar, receber tax credits, e se você perdesse o emprego, você fazia um pedido de Job Seekers Allowance separado. A baixa médica também era pagada separada, pagada pelo Job Center. O tax credits não é pago pelo Job Center, é pago pelo DWP, que é o Departamento de Pensões e Trabalho, certo? Que é o mesmo que paga a aposentadoria, é o mesmo que paga os benefícios de saúde. É um outro setor, na verdade. E isso aqui, o tax credits também não tem ajuda para o aluguel. A ajuda para o aluguel era solicitada direto no council, né? Housing Benefit. E hoje em dia, a não ser que você esteja aposentado ou que você ainda receba tax credits, você não consegue mais solicitar o Housing Benefit. Você recebe ajuda pelo aluguel diretamente pelo Job Center. Então, eles centralizaram, na verdade, todos os processos, os pagamentos e tal. Ok. Eu vou falar um pouco sobre Housing Benefits, Council Tax Benefits, vou explicar Gustavo, basicamente. Oi. eu vou te interromper rapidamente, só para já que a gente está falando sobre subsídios para famílias, a gente também recebeu uma pergunta relacionada à maternidade. Então, pediram mais informações a respeito do Sure Start Maternity Grant. Ok. E se há algum tipo de subsídio disponível durante a gravidez, especificamente em função disso. Ah, sim. Então, eu vou fazer uma coisa. Eu tenho uma parte sobre a gravidez, etc. e tal, que eu acho que eu pulei. Eu volto lá, se vocês preferirem, depois eu venho para cá de novo. Espera lá. A gente recebeu 2 perguntas a respeito do Não, assunto. tem bastante coisa para falar sobre isso. Eu acabei de perceber que nessas aí... Ó, eu vou falar sobre esses subsídios e tal, que estão relacionados ao trabalho, que muitos são pagos pelo empregador, mas daí eu vou falar sobre maternity allowance aqui embaixo, que é exatamente a baixa maternidade paga pelo governo, e vou explicar sobre o Sure Start Grant também, certo? Seguinte, falando sobre isso, olha, Statutory Maternity Pay, que é a baixa maternidade. Se você está trabalhando, e você estava trabalhando 6 meses antes da concepção, que deu origem à sua gravidez, você tem direito a receber a baixa maternidade do trabalho. Porém, você tem que trabalhar 30 horas ou mais. Na verdade, são 24 hoje em dia. Com 24 horas, você consegue. 24 horas por semana ou mais, certo? Se você tiver um contrato, é melhor, mas muitas vezes só com payslip você consegue. E então, assim, a pessoa, você tem isso, o governo, o teu empregador te paga, certo? A baixa maternidade. Mas você tem que estar trabalhando. Para um empregador X, né? Você trabalha para uma empresa, se você estava trabalhando 6 meses antes de ficar grávida para essa empresa, você cumpre o requisito das horas mínimas, etc. e tal, não tem muita discussão. Eles vão te pagar a baixa médica. O que acontece é o seguinte, de vez em quando você trabalha para 2 empregadores diferentes. Você faz aí 30 horas, 15 horas para um, 15 horas para outro por semana, certo? Você cumpre o requisito básico das 30 horas semanais, tem mais de 24, porém, nenhum dos 2 empregadores teus tem a obrigação de te pagar a baixa médica. Vai falar, um vai falar, ó, pede para o outro, né? Então, quem te paga a baixa médica é o Job Center, é o centro de emprego. Isso chama-se Maternity Allowance. O mesmo acontece quando você tem, digamos, 30, 32 horas de trabalho para o mesmo empregador, só que durante aqueles 6 meses antes de você ficar grávida, você mudou de emprego, certo? Então, esse teu empregador atual vai dizer que não tem obrigação de pagar. E aí, logicamente, que você pode cobrar maternity allowance do Estado, né? Então, o centro de emprego, o Job Center, te paga. Lógico que, sendo a tua baixa maternidade paga pelo teu empregador ou pelo governo, pelo Estado, você tem direito à baixa médica em si, a baixa maternidade em si. Ou seja, você pode ficar em casa para cuidar do teu filho. E a baixa médica funciona da seguinte maneira. Você pode ficar 6 meses, que é o mínimo. E se em 6 meses você voltar, virtualmente o teu empregador tem que te oferecer o mesmo trabalho, no mesmo lugar, às mesmas horas. Certo? Se isso for interessante para você, claro que daí parte de você querer arranjar uma coisa diferente, se for do teu interesse. Se você pode ficar em casa 9 meses. Nesses 9 meses, eles têm que buscar um trabalho alternativo que seja muito semelhante. Por exemplo, você trabalha numa empresa de limpeza, fazendo limpeza, eles têm que te dar as mesmas horas,
De preferência, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, porém não precisa ser no mesmo lugar. É mais ou menos aí. E você pode ficar um ano em casa. Ninguém diz que não. Porém, o teu empregador não tem mais a obrigação de te oferecer o mesmo trabalho. Ele tem uma certa vaga obrigação de te oferecer trabalho. Pode te oferecer uma coisa e falar, não, né? Mas é isso. Você Então, quanto mais tempo você passa em casa, vai diminuindo muito o que o teu empregador tem que te oferecer, certo? Lógico que você tem direito a cobrar a baixa maternidade por 9 meses. Você tem direito de ficar em casa outros 3 meses sem receber, por opção sua. Porém, se você solicita outros subsídios, né? Você já tem filhos, você cobra, por exemplo, Universal Credits, ou você cobra Tax Credits, Housing Benefits, etc. E por casualidade, você é mãe solteira, né? O pai é solteiro. A mãe solteira é mais normal nessa situação. Se você disser que você quer ficar esses 3 meses extra em casa, né? Sem trabalhar, eles vão falar, bom, mas tá vivendo o quê? Se você não tem uma fonte de renda e você gosta com fonte de ganho, né? E isso tende a dar um problema bem grande, certo? Então, é pouco comum hoje em dia as pessoas, na verdade, estenderem a baixa maternidade, a não ser em situações muito específicas. É isso. Então, muito rapidamente, eu vou falar sobre a baixa médica paga pelo trabalho, que é aquela que eu falei um pouquinho antes. Então, você tem que ter... Ela é paga por, no máximo, 30 semanas, certo? Você tem que estar trabalhando por pelo menos 30 semanas antes de solicitar a baixa médica. Você tem que ter 30 horas de trabalho. A princípio, é mais interessante você ter um contrato. Eles vão te pagar o valor, né, o statutory pay, que dá mais ou menos umas 512, 515 libras por mês, certo? É um percentual, uma fração do que seria o teu salário. Claro que isso é se você tiver um trabalho full time, né? Quanto menos horas você trabalhar de verdade, vai baixando proporcionalmente o que é esse teu pagamento. E logicamente que para as pessoas que cobram outros tipos de subsídios e tal, uma vez que você tem uma baixa médica, paga pelo trabalho ou a baixa maternidade, você simplesmente reporta a mudança nas tuas circunstâncias e as tuas ajudas mais ou menos equilibram as coisas, certo? Bruna, você acha que respondeu mais ou menos? Eu vou falar Eu sobre acho apenas que nós não falamos do grant. o grant. Ok, E Sure Start Grant. só para confirmar, Gustavo, deixa eu ver, a gente acabou de receber uma pergunta aqui. Então, se eu estou com uma baixa de maternidade paga pelo Estado e depois eu decido deixar o trabalho, o que acontece? Olha, teoricamente você tem que pedir o desemprego, se você não tiver outro. Por exemplo, se você recebe a baixa maternidade do trabalho, não é nada interessante você deixar o trabalho em seguida, entendeu? É uma coisa que tem que ser bem conversada, na verdade. E tudo depende do quanto você trabalhou antes e tal. E eu vou ser assim bem claro, muitos empregadores são muito mais generosos do que diz a lei, é bem comum isso até, né? Tipo, dependendo da empresa que te paga, e mesmo que você não tenha tanto trabalho, sim, sempre tem um certo arranjo. Mas é claro que é muito comum uma pessoa deixar o emprego que tinha porque não dá mais, né? Não tem as horas, não tem isso, não tem aquilo, ou mesmo que, né? Você tem lá um casal e o pessoal senta, faz as contas e vê que não vale a pena, né? Basicamente é isso. Então, sim, você pode, se você não tiver um emprego alternativo, se não tiver uma outra coisa para você fazer de imediato, você vai ter que solicitar o desemprego. Certo? Logicamente que, na atual situação, atual conjuntura, se você vai solicitar o Universal Credit, você tem que pedir de Universal Credit. É bem comum, logo depois, uma pessoa que está com a baixa maternidade, solicitar o Universal Credit, porque tem o filho que veio, a criança, não sei o quê, então você tem que... É bem comum, porque diminui o quanto dinheiro você ganha e etc. Então, é um momento onde as pessoas começam a cobrar isso, a receber esse tipo de benefício. Então, é assim, não convém que depois da baixa maternidade você fique sem ter uma fonte de ganho, porque isso a curto prazo vai afetar, eu estou falando da mãe, né, em si, vai afetar a habilidade dessa mãe de solicitar ajuda, porque o quanto ela tem direito tem relação direta sempre com o trabalho que ela fez antes, certo? Então, seria bem interessante, sim, solicitar o desemprego se você não tiver um trabalho alternativo. Ok? Sobre o Sure Start Grant. Um grant na verdade, uma doação, certo? É um dinheiro que eles te oferecem que você não precisa devolver. Antes de 2012, 2013, era muito fácil, todo mundo recebia. Hoje em dia é o seguinte, o critério é bem específico. Você tem que estar recebendo
um subsídio, certo? Quando nasce a criança. Não pode estar trabalhando. Você tem que ser mãe solteira. E tem uma série de outras coisas, entendeu? Então, é assim. E são 500 libras que eles dão. E, é assim, por exemplo, depende muito. Tem várias situações, por exemplo, se você tem o serviço social envolvido, tipo, assistente social e mais isso, mais aquilo, você passou por um problema, está sendo despejado, vive numa acomodação temporária, trabalhou antes, estava já sem emprego, recebendo ajuda e tal. Então, quando você junta uma série de coisas, sim, você tem direito ao maternity grant. Mas, assim, o maternity grant é bem simples, né? Assim, eles só dão para o primeiro filho, tá? E logo depois que nasceu. Assim, os outros filhos já é um pouco mais complicado. Mas, assim, é um formulário super simples. Então, assim, na dúvida, faz, preenche, né? Sim, uma coisa que demora, sei lá, 5 minutos. Mas, assim, sem muita expectativa. Ok? Siga adiante. Ok. Tá bom. Ok. Vou falar sobre housing benefits, mais ou menos como uma coisa calculada. Isso é uma tema, o mesmo princípio serve para uma série de outras ajudas, tá? Então, assim, o housing benefit, como ele era conhecido, é aquela ajuda para pagar o aluguel que você solicita no council, né? No council onde você mora. Então, existe uma coisa chamada local housing allowance, né? Se você recebe o housing benefit, você vai ver que aparece nas cartas e tal. Isso basicamente é um valor, né? É um tanto de dinheiro que ele muda, né? E ele é quanto cada council determina que o preço do aluguel deve ser lá dentro daquela área para cada tipo de casa. Por exemplo, quanto um apartamento de 1 quarto deve custar aqui? O quanto um apartamento de 2 quartos deve custar? E logicamente que eles vão calcular toda a ajuda que eles vão te dar com base nessa, na verdade, nessa unidade que eles criaram, nessa medida, certo? É o que eles dizem que deve custar. Por exemplo, em Lambeth, aqui no sul de Londres, um apartamento de 1 quarto deve custar 1.000 libras por mês. O que não custa, é um valor defasado, bem defasado. Até com o aumento do preço dos aluguéis e tal, o valor está assim consideravelmente defasado, mas isso é em todos os councils, na verdade. E eles vão calcular o quanto eles vão te ajudar com base nisso. E se você por acaso tem um aluguel que diz que o teu apartamento de 1 quarto custa 1.500, acho que eles vão fazer uma certa média com relação aos 1.000 que eles querem, os 1.500 que recebem. A coisa tem assim uma certa flexibilidade, mas logicamente que eles vão isso na verdade limita um pouco o quanto você pode, o quanto você deve cobrar de pagar de aluguel, né? Isso deveria servir inclusive como uma ferramenta para controlar um pouco o preço dos aluguéis, mas hoje em dia a coisa não funciona muito bem assim. Mas é assim, existe uma relação entre esse local housing allowance e aí a gente pode calcular o quanto de ajuda o Estado entende que deva pagar para cada pessoa. Então, eles fazem o seguinte, eles pegam o seu ganho com trabalho. Claro que se você trabalha, é o ganho com trabalho, mais o ganho com subsídios. Claro que quanto mais ganho com trabalho, menos ganho com subsídios. Mas, assim, tudo isso é o seu income. Na verdade, aparece aqui que a gente desconta o child benefit, porque, na verdade, o child benefit não entra na conta. O governo, quando faz todo o cálculo, etc. e tal, a princípio, não conta o child benefit. Então, o teu income, que eles chamam, né, que é o teu ingresso, tudo que entra, é o que você tem de ganho de trabalho mais as ajudas, certo? E aí eles vão fazer o seguinte, eles vão ver a sua situação familiar, ou a sua situação familiar ou individual, se você for uma pessoa só morando sozinha, né? Então, eles vão pegar o que é esse teu ingresso, né, e diminuir disso o aluguel, certo? Levando em consideração já o local housing allowance, o quanto eles calculam para ajuda. E o quanto de dinheiro o Estado vai determinar, que é o que você vai. Cada família, sendo isso uma pessoa ou mais, necessita para viver depois de pagar o aluguel, para cobrir gastos bem básicos, conta, luz, água, comida, transporte, basicamente é isso. Isso é o que determina qual é o valor, por exemplo, do fundo de desemprego, da baixa médica, que são 72 a 75 libras por semana, certo? É aí que eles chegam nesse valor, entendeu? Você tem uma criança com você, um adulto e uma criança de mais ou menos 105 libras, é uma coisa assim. E todo o cálculo é feito com base nisso. Então, isso explica como funciona o sistema de benefícios. Eles determinam, olha, uma família tipo hipotética de tipo, um casal com uma criança precisa desse tanto. Se eles vivem nessa área, eles pagam mais ou menos esse tanto de aluguel.
Então, logicamente, a gente vai fazer um cálculo aqui. Lógico que os valores pagos pelo Job Center não mudam com relação a onde você mora, tá? Também tem isso. Então, eles vão estabelecer qual é aquele valor que a pessoa precisa receber. E eles vão, na verdade, contrapor, né, justapor esse valor a, por exemplo, a projeção de que quanto uma pessoa ganha, etc. e tal, e eles estabelecem qual é o threshold, o cap, para receber os benefícios, as ajudas, né? Então, você vai... isso quer dizer que o governo entende que eles vão te dar o que falta para você ter o que eles acreditam que você deve ter. Basicamente é isso. Então é assim, se você não trabalha nada... Durante muito tempo é exatamente isso. Se você recebe 1 libra de ajuda, a tua sobra é a mesma que se você recebesse 200, certo? Então é assim, eu só recebo um pouquinho de ajuda para o aluguel. Tá ótimo, então no fim da semana não sobra nada, do mesmo jeito que você recebesse um montão de ajuda para o aluguel, porque eles vão calcular a coisa pelo que falta, né? Basicamente é isso. Porém, agora, isso é uma das... Então, fui bem crítico por isso, mas assim, um dos únicos aspectos um pouco mais positivos do Universal Credits. A partir do momento que você ganha mais, a diminuição do que você recebe como ajuda, ela diminui proporcionalmente. Então, depois de 20 horas de trabalho semanais, a cada 1 libra a mais que você ganha trabalhando, você tem um desconto de 61 centavos na tua ajuda. Então, você ganha 39 centavos a mais mesmo. Então, isso é mais positivo. Mas, a princípio, via de regra, assim, enquanto você tiver, de alguma maneira, que receber qualquer tipo de ajuda para casa, ou porque você tem dependentes, ou porque você ganha pouco dinheiro, a tua sobra de dinheiro virtualmente é bem pequena e quase a mesma, certo? Exceção feita aos benefícios relacionados com a sua saúde, porque eles não entram nessa conta. Então, se você recebe qualquer tipo de ajuda, porque você tem uma deficiência, uma doença crônica, etc. e tal, então, esse dinheiro todo extra não entra na conta mesmo, certo? Ok. Vamos lá. Agora, eu vou falar sobre os subsídios relacionados com a sua saúde. Os básicos são Disability Living Allowance, que ele era uma coisa que todo mundo recebia antes, e hoje em dia só criança até os 18 anos recebe. Eles estão fazendo exatamente como o Universal Credit, eles estão mudando as pessoas desse para o outro, que chama-se Personal Independence Payments, certo? E basicamente é uma mudança no critério, certo? O Personal Independence Payments, ele baseia a avaliação no que a pessoa pode fazer e não no que a pessoa não pode fazer, certo? Esse é o conceito por trás dessa mudança. E isso quer dizer que, tipo, 1/3 das pessoas que recebiam Disability Living Allowance não conseguem receber o Personal Independence Payments, a não ser que a situação de saúde delas piore bem, certo? Então é isso. O governo criou um critério que é muito mais restritivo, certo? E, então é assim, existem pessoas que ainda recebem Disability Living Allowance, que têm mais que 18 anos e menos que 65, mas essas pessoas estão, logicamente, sendo todas convidadas através de uma carta para solicitar outro benefício. Você preenche um formulário grande e gordo assim, com 40 páginas, você escreve nele bastante, conta tudo que você faz e como, na verdade, os problemas de saúde que você tem impactam no seu dia a dia. E aí, posto por duas partes, né? Ele vai, na verdade, levar em consideração a ajuda com cuidados pessoais que você precisa para tomar banho, sair da cama, na verdade, participar em atividades sociais, físicas e coisas dessa natureza, e diretamente é a mobilidade, certo? Você tem mobilidade, problemas de mobilidade, dificuldade para se locomover, basicamente. E diferente do Disability Living Allowance, que tinha 3 graus, era médio, baixo, médio e alto, o Personal Independence Payment só tem alto e baixo, certo? E, logicamente, muita gente que estava no médio, no outro, se conseguiu receber, está no baixo, né? O critério, a coisa ficou um pouco mais complicada mesmo. E, bom, agora tem mais 2. O outro que chama-se Attendance Allowance, que é a mesma coisa que o Personal Independence Payments, só que para pessoas com mais de 60 anos, uma coisa descritiva. Você tem uma criança. A criança não recebe Disability Living Allowance mais ou menos até uns 3 anos de idade, salvo exceções assim, muito, muito específicas mesmo. Porque subentende-se que uma criança está determinada... eles começam a te pagar isso quando a criança, que é o dependente, ele passa a, comparativamente, ter um grau maior de necessidade, de suporte e tal, do que uma criança na mesma idade que não tem o que ele tem, certo? Então, é a partir daí
começam os pagamentos. Existe um contingente de crianças assim que recebem disability living allowance, desde por problemas de comportamento e tal. O escopo é bem amplo, é bem interessante. E muitas dessas, os pedidos podem ser feitos pela escola e tal. E muitas dessas crianças, quando passam a idade adulta, assim, depois dos 18 anos, quando vão cobrar o Personal Independence Payment, realmente não tem. O critério realmente não abarca o critério que foi utilizado para o pedido anterior deles, né? Não tem a menor maneira. E, logicamente, que um pouco acontece a mesma coisa quando a pessoa faz 65 anos e passa a cobrar attendance allowance. O critério é muito, muito, muito mais restrito, é muito mais complicado. E, assim, tem o cuidados pessoais do mesmo jeito e tem a mobilidade. E tem o grau alto e o grau baixo. Pra vocês terem uma ideia, um exemplo bem claro. Se você não tiver que tomar banho na cama, e se você não tiver mesmo na cama, você não consegue receber o grau mais alto, a não ser que você tenha uma explicação ali muito, muito boa, certo? É um critério bem... É assim, muita gente... Assim, o mais comum, assim, tem gente que recebe o Personal Independence Payments quando chega para mudar para o Attendance Allowance, é raro você falar, não, você não tem direito a nada. Mas muitas vezes a pessoa sai de um grau alto e passa para o baixo, porque a pessoa não está de cama, por exemplo. Coisas assim, certo? Eles são bem mais precisos nas descrições, nas coisas, certo? Existe uma outra coisa, um outro benefício, que na verdade chama-se Carers Allowance. Ele funciona mais ou menos como desemprego ou a baixa médica em termos de valores. É um pouquinho menos, você ganha 65 libras por semana. Porém, com esse você pode trabalhar também. Você tem uma diminuição no quanto você ganha, mas você ainda cobra alguma coisinha e é bem interessante você receber Carers Allowance quando você realmente cuida de uma pessoa. A pessoa, para você receber Carers Allowance, você tem que cuidar por 35 horas ou mais por semana de uma pessoa que recebe até esse allowance, o Personal Independence Payment, mas ela tem que ter um grau mais elevado mesmo, não pode ser mais baixo, certo? Então ela tem que ter um grau de necessidade aí bem sério. E você tem que estar disponível 35 horas semanais. Tá? Você pode argumentar que você está disponível à noite e tal. Você pode trabalhar algumas horas, você tem um limite de 190 libras semanais que você pode cobrar em trabalho. Se você cobra qualquer coisa menos do que isso, você recebe ainda o Carers Allowance. Uma fração, né? Uma parte. Gustavo, ainda em relação a subsídios disponíveis para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, existe algum tipo de benefício relacionado a housing, ou seja, a moradia? Ou eles suportam aluguel, mas essas pessoas poderiam ter algum acesso facilitado à casa ou algo assim? Isso sim. O que acontece é o seguinte, logicamente que a pessoa que recebe essas ajudas, que tem uma deficiência, uma doença crônica, ela pode também solicitar ajuda para o aluguel. E, logicamente, que quando você solicita ajuda para o aluguel, eles sim levam isso em consideração. Se você recebe PIP, por exemplo, você provavelmente, mas assim, muito provavelmente, você vai realmente ter um desconto com o seu council tax. Você vai receber council tax support, que é uma coisa que pouca gente recebe hoje em dia. Certo? Que mais? Falando sobre a moradia social, né, o social housing, você tem um formulário que chama-se o Medical Form, né, que é um formulário no qual você expõe quais são os problemas de saúde que você tem e você tenta justificar que você estaria melhor num tipo de acomodação específica, que você tem dificuldade com escada ou qualquer coisa do gênero, certo? Sei lá, na tua casa tem uma criança autista, então não convém que você mora no 20º andar. Coisas dessa natureza. Assim, e assim, cada caso é um caso. Você tem a possibilidade de expor essas necessidades que você tem relacionadas a problemas de saúde, etc. e tal. E, logicamente, que elas são levadas em consideração, sim. Elas aumentam em muito a probabilidade de você receber uma casa. O Universal Credit também tem um elemento relacionado com a sua saúde. Quem já solicitou o Universal Credit sabe que eles vão perguntar se tem algum problema de saúde, cobra alguma ajuda, etc., no próprio formulário, quando você faz a aplicação. Então, sim. O Tax Credit tinha o Disability Element. Na verdade, você tem alguns tipos de incremento porque você cobra esse tipo de benefícios. Então, sim, sim. Não diretamente que você tenha
uma ajuda a mais específica, porque você tem um benefício, um subsídio de saúde. Porém, todos os outros que você possa vir a pedir, na verdade, eles contemplam a hipótese de você ter essa ajuda aí a mais. Sim. Ok? Bom, ok, vou falar sobre as pensões. Né? Pensão é a aposentadoria. Então é o seguinte, tem duas. O State Pension e o Pension Credits. Nem todo mundo precisa do Pension Credits, ok? O Pension Credits é a mesma coisa que o Tax Credits, quer dizer que você não cobra o suficiente. Por um lado, então, o governo te dá um auxílio que vai, na verdade, completar o quanto você ganha para você chegar mais ou menos no mesmo parâmetro do outro, certo? Então é o seguinte, State Pension, quando ele é pago na sua totalidade, são 134 libras e 25 centavos semanais. Você precisa ter trabalhado aqui 10 anos, certo? Você precisa... E o quanto você cobra de pensão tem relação direta com esse trabalho. E, logicamente, se você trabalhar menos, eles vão te dar pensões. Assim, eu já vi gente aposentada com 11 libras por semana. Trabalhou pouco, certo? E lógico que daí você recebe pension credits. Você nunca vai chegar com 10, 11 libras, você nunca vai chegar a 134, mesmo com o pension credit, mas também você vai chegar em umas 112, 113 libras. Então, eles ajudam. E esses valores são semanais, né? Então, é o seguinte, a idade da pensão é uma coisa meio enrolada hoje em dia, porque eles estão mudando isso. Assim, e isso é uma daquelas mudanças que começaram, na verdade, em 2004, e fez essa mudança até hoje. Eles entendem que até 2028, estou falando assim, as pessoas que têm que se aposentar em 2028 só vão se aposentar aos 67 anos. Todo mundo, homens e mulheres. Antes, até 2014, mulheres se aposentavam com 60, homens com 65. E agora você pode, dependendo da tua data de nascimento, quando você trabalhou, você pode se aposentar aos 65, 66 ou 67. Existe aquela coisa, tem o tal do chamado, né? Você recebe a carta do Departamento de Trabalho e Pensões, né? o DWP, que vai te dizer, olha, a partir de abril de 2022, você atingirá a idade para a pensão, certo? E aí, o processo é bem simples. Você telefona na secção ali das pensões e tal, e, logicamente, a pessoa que te atende está lá exatamente para esclarecer uma série de coisas. Eles vão ter acesso ao seu histórico de trabalho, eles vão saber quanto você declarou, quanto você contribuiu, pagou de imposto, isso, aquilo, aquilo outro. E aí há um momento que você pode falar assim, olha, eu trabalhei em outro país, né? Trabalhei na Espanha, trabalhei em Portugal, trabalhei no Brasil. Claro que, assim, países europeus isso é mais fácil, né? E eles vão te transferir para o setor de pensões internacionais. Você consegue juntar as duas, certo? Então, suas contribuições feitas em outro país também contam. E aí, logicamente, que você pode solicitar a pensão. E eles vão te pagar no máximo R$ 134,25. Existe uma outra coisa. Muita gente, e assim, eles te dizem que a partir daquele dia você pode solicitar a pensão. Convém que você telefone e investigue e pergunte tudo e queira saber o quanto você pode, no final, receber ou não. Porém, você não é obrigado a solicitar a pensão. Porque a partir daquela data, todo o imposto que você pagar, você recebe integral depois. E assim, depois que você solicitar a pensão, não convém trabalhar. Atrapalha um pouco. Claro que você pode, né? Existe a possibilidade, mas é um pouco complicado, porque tudo que você ganha trabalhando, você tem desconto na pensão, desconto proporcional até bem alto, não convém. Então, se você está bem, quer continuar trabalhando, continue trabalhando. Porque a partir daquele dia, é só você não querer mais trabalhar, que seu telefone está aposentado no mesmo dia. Mesmo, né? E tudo que você pagar de imposto volta. Então, assim, é muito comum, isso acontece tanto que uma das coisas que te dizem quando você vai solicitar pensão é assim, você quer, na verdade, segurar a tua pensão 5 anos? Você volta a falar com a gente quando você tiver 72 anos ou 71 anos, e ele te dá uma projeção, olha, se continuar trabalhando do mesmo jeito que você está e tal, você vai, em vez de receber 134, a gente vai te pagar 179, isso é uma figura bem comum, acontece bastante. Ou então, você vai receber tudo de uma vez e a gente continua te pagando a 134,25. E você pode fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e tem um proporcional, e a coisa vai crescendo, certo? Então, se você resolver trabalhar até os 75 anos, uma estimativa bem rápida, você vai ter umas
205, 210, dependendo, se você estiver trabalhando aí, sei lá, 25 horas semanais. Então é o seguinte, a pensão é acumulativa, é isso que eu estou explicando. E transferível, porque assim, você pode, o state pension, né, você não precisa receber aqui. Você pode receber em outro país, por exemplo, pode receber em Portugal. Ou você pode simplesmente mudar para Portugal e receber aqui. Se você tiver residência permanente, você tem que estar aqui a cada 2 anos e tal, assim, é uma coisa bem tranquila. O mesmo não acontece com o Pension Credit. O Pension Credit não é transferível. Se você está aqui, se você recebe o Pension Credit, você tem que morar aqui. Então, você tem que passar, se você tem residência permanente, você tem que passar aqui 6 meses e 1 dia por ano aqui. Certo? Existe um outro aspecto bem interessante da aposentadoria, né, da pensão aqui. Logicamente que os valores semanais não são assim exatamente muito interessantes, né? Porém, você tem direito a 100% do aluguel pago quando você tem pensão. Virtualmente 100%, você paga uma coisinha e você tem direito a desconto no council tax também. Então, é interessante, não é? É uma coisa bem interessante. Porque, assim, se você estiver morando num lugar interessante, legal, né? Apartamento, um quarto, coisa assim, você paga o aluguel inteiro. E aí você ainda recebe a pensão, certo? E considerando assim os seus gastos, fazendo uma comparativa direta com os benefícios e tal, 134 por semana é mais do que seria o desemprego, coisa assim, né? O cálculo para os benefícios é baseado numa figura que é menor que essa. A verdade é essa, certo? Bom, e agora, ok, vou falar um pouco sobre o Universal Credit, aqui, dar uma pincelada rápida. Assim. Você faz o pedido através de um online account. Mesmo que você seja parte de um casal, né? Cada um dos cônjuges, né? Então, cada uma das partes tem que fazer a sua própria conta pessoal e depois você recebe um código para conectar uma conta com a outra. E o direito de receber de uma pessoa não é transferível à outra. Então, assim, se um deles não trabalhou o suficiente, a parte do trabalho relacionada com o trabalho, você recebe só de um. Isso afeta todas as outras. Então, mesmo que você tenha um pedido como um casal, ambos têm que estar dentro do critério ali, senão isso afeta o quanto você recebe. Isso tem relação tanto com o trabalho quanto com situação imigratória e tal. Os dois têm que fazer a entrevista, o Habitual Residency Test, apresentar documentos, o Right to Reside, tudo isso, certo? E assim, os dois têm que estar lá fisicamente mesmo, né? Você não pode levar lá os documentos do marido, não é assim. Ok. Então, isso tem uma relação direta com as horas de trabalho e como eu falei, né? Você tem o fundo de desemprego, né? Que é o Job Seekers Allowance, a baixa médica, o Income Support, mãe solteira, pai solteiro e tal. E isso é pago como parte do Universal Credit. Tem relação direta com o trabalho e ganho. Você tem ajuda com o aluguel, então por isso é importantíssimo hoje que você tenha a sua situação bem clara, bem organizada. É muito difícil hoje em dia você viver sem contrato de aluguel. Claro que em situações extremas e tal, o próprio Universal Credits aceita que você tem uma carta do... Eu falo assim, não, mas eu moro com um amigo e tal. Eles aceitam que você tem uma carta dizendo que você vive com tal pessoa, mas logicamente aí você é lodger, né? Você paga aluguel para a pessoa por um quarto, por uma parte da casa onde essa pessoa também vive. Só que a ideia é que isso, na verdade, afete a todo mundo, né? Se essa pessoa que te aluga um espaço tem um pedido de Universal Credits, ele precisa declarar o dinheiro que você ganha, que você paga como um ganho. E mesmo que a pessoa não tenha um pedido de Universal Credits ou nenhum outro benefício, ela precisa declarar isso no imposto dela. Tipo, é um fato, você precisa fazer isso. Então, na verdade, isso implica todo mundo. E, assim, basicamente, esses dois são os principais motivos pelos quais as pessoas adoram alugar quarto e não dar contrato. As pessoas vão declarar isso como ganho e você faz a declaração que vai além do que você ganha com o salário, entendeu? Então, é muito comum que você pague, assim, sei lá, 1/3 do que você cobra de aluguel como imposto. Né? Então, assim, e o Universal Credit, dependendo da sua situação, também contempla aí uma ajuda com filhos, só que eles entendem que você tem um ou você tem dois. Se você tiver mais, eles realmente não te pagam mais por isso. E aí é uma coisa que é interessante, porque na verdade a coisa toda está feita para facilitar com que as pessoas vão trabalhar, né, estejam ativas economicamente, até porque isso implica
na habilidade da pessoa no futuro de seguir recebendo Universal Credits. Então, é mais ou menos assim. Eles vão fazer muita pressão para você trabalhar mais de 20 horas. Mesmo que você tenha 16 horas, você vai fazer um pedido, né? Se você não tem 16 horas, eles vão te pagar o Job Seekers Allowance e vão te botar muita pressão para achar trabalho. Se você tem entre 16 e 20 horas, eles vão te botar uma certa pressão para você subir suas horas, entendeu? Se você for mãe solteira, pai solteiro, eles te deixam entre 16 e 20 horas. Não vou te pressionar. Mas se não for o teu caso, eles vão realmente pressionar bastante para você conseguir mais trabalho. E, na verdade, se você um casal, né, eles vão pressionar para pelo menos um de vocês tenha 30 horas de trabalho e o outro 20, alguma coisa assim, certo? E uma das maneiras que eles fazem isso é o seguinte, isso em parceria com alguns projetos do governo, né, fazem com que você tenha direito a algumas horas gratuitas na creche para criança, a partir dos 2 anos, 15 horas, a partir dos 3 anos, 30 horas. E é muito comum que você, se tiver o teu filho numa nursery, que já é conectada na escola primária, a criança, a partir dos 3 anos, 3 anos e meio, esteja estudando full-time. Além disso, eles te ajudam. Existe o Child Care Element, o elemento relacionado com a parte dos teus gastos com a educação do teu filho, cuidados e tal, e o Universal Credits contempla isso de uma maneira até bem generosa. Eles cobrem até 85% dos seus gastos mensais, os custos, né? Porém, tem um cap aí, tem um limite. São 646 libras e 35 para um filho ou 1.108 para 2 filhos. Lógico que você tem que considerar que isso é bem generoso, porque o teu filho, a partir dos 5 anos, certamente está estudando fora aí, esse sonho, né? Então, isso seria para After School Club, seria para você ter uma childminder, alguém que vai fazer o school run, né? Vai botar a criança na escola, pegar a criança da escola. E, logicamente, que essa pessoa, esse provedor, seja uma nurse, seja uma escola, uma babá, tem que estar registrada, né? Tem que ter um caráter um pouco mais oficial, porque esse dinheiro ele é pago para essa pessoa. Você precisa declarar qual é o código que essa pessoa tem, com Ofsted, coisas dessa natureza, e o dinheiro é alocado. E, logicamente, que eu recebi uma pergunta, né, de a gente perguntando se, por acaso, esse dinheiro e teria que ter sido gasto com o Child Care durante o lockdown, e não tinha como, as pessoas continuaram recebendo isso, se já tivesse isso aí rolando no Universal Credits, se as pessoas têm que devolver. Eu não vi lugar nenhuma menção ao fato de que você tem que devolver esse dinheiro. Imagino que, se isso, por acaso, aconteça, vai ser um abatimento, né, no quanto você vai cobrar no futuro, muito, muito, muito pequeno. Fazer uma coisa muito gradual. Mas, por enquanto, não saiu lugar nenhum. Eu busquei a informação e não achei. Na verdade. E, por enquanto, é isso. E agora eu gostaria que fizessem perguntas, por favor. Gustavo, e antes de abrir para mais perguntas, acho que talvez pudesse ser interessante a gente só resumir quais são os critérios para poder acessar o subsídio do Universal Credit, porque nós recebemos antes do treinamento perguntas como: tenho 21 anos, não estou trabalhando ou estudando, posso receber o Universal Credit? Ou uma outra pessoa que trabalha como entregador, tem uma renda semanal de 155 libras, mas nesse momento não tem casa ou quarto, então não tem nenhum tipo de contrato. E trabalha aqui desde o dia 16 de março. Então tem vários elementos aí, se a gente quisesse talvez um resuminho. Eu acho que muitas das perguntas que ficaram já cobriu, mas talvez a gente possa resumir. Básico. Tá, perfeito. Então, assim, para receber qualquer benefício, tá? Inclusive Universal Credit, você tem que ter direito a fazer isso, e você só consegue depois de ter trabalhado aqui, certo? Você tem que estar trabalhando por pelo menos 3 meses, ok? O governo, né, o Estado, na verdade, ele é bem benevolente nesse sentido com quem trabalha por conta própria, porque se você se registra, assim, né, você pede o seu UTR, você diz que você está trabalhando 3 meses, eles, a princípio, aceitam o seu pedido. Eles não vão esperar você fazer a sua declaração em abril, coisa do gênero. Porém, eles vão te cobrar provas, né? Você, olha, eu quero ver extrato bancário, quero ver prova de que alguém está te pagando, quero ver prova que você tem um contrato de prestação de serviço de alguma natureza, entendeu? Por exemplo, o pessoal que faz delivery tem lá aquelas planilhas, lá com o Olerite, com os recebimentos e tal, prova de que
está conectado a uma empresa e... Bom, dá para fazer. Então, assim, você tem que ter trabalhado um X de tempo. São basicamente 3 meses, né? Você tem que produzir provas, né, materiais de que você trabalhou. Você precisa provar onde você mora. Então, é assim, você pode provar onde você mora, porque, assim, tem duas situações. Nenhuma das duas é ideal, mas uma é pior ainda que a outra. Tem gente que vive em um lugar onde já existe um monte de gente pedindo benefício, vive lá uma família e tal, e você não pode nem usar o endereço para nada. E isso é péssimo. E tem gente que não, pode usar o endereço e tal, mas assim, a pessoa não te dá um contrato. Então, assim, isso não é exatamente... Isso, assim, é um pouco melhor, mas eu não consigo provar que eu moro num lugar onde eu não tenho um contrato de aluguel. Sabe? Eu posso chegar e falar assim, meu amigo, mas assim, eu recebo encomenda aí, recebo carta, declarei no banco, mas eu vou falar, é lindo, né? Posso fazer a mesma coisa com a tua casa, mando todas as minhas cartas para lá, mas eu não moro lá, né? Então, assim, por mais que isso seja verdade, você haja com a maior boa-fé do mundo, eles têm... Bom, você abre aí uma premissa, eles podem falar, olha, não, né? Você realmente precisa ter um contrato. O que não quer dizer que você não possa solicitar o Universal Credit sem contrato. Você pode, e eles te pagam. Todos os outros, as outras partes, mas não a parte da casa, que é a maior. Então, logicamente, que você não vai receber ajuda para o aluguel, vai ter que pagar aluguel, e a coisa não vai dar, porque assim, você está sem emprego, você vai receber no máximo... É o seguinte, por pessoa, né, a partir de agora, abril, uma pessoa que trabalha mais ou menos 20 horas semanais, recebe, tem contrato de casa, e né, isso é um indivíduo adulto, mais de 25 anos, porque quando você tem menos de 25 anos, o tanto que você cobra de benefício, etc. e tal, de subsídio, diminui, certo? Inclusive, antes dos 25 anos, a sua hora de trabalho vale menos. Isso é uma coisa bem interessante aqui. Claro que isso é uma coisa que, dependendo do trabalho que você faça, realmente não te afeta, mas sim. Então, é assim, na melhor das hipóteses, uma pessoa que cobra Universal Credits leva para casa 410 libras, certo? Não é pouco, exatamente. Dá para você levar em bom dinheiro, claro, mas pelo menos aí, sei lá, 200, 150 estão diretamente relacionadas com o aluguel. Então, uma vez que você não consegue produzir um documento que prove onde você mora e quanto você paga e etc e tal, você não tem margem para discutir isso. Você não consegue, o cara vai olhar para a tua cara e falar, não dá. Então, por isso é muito importante, certo? Fazer o esforço para você chegar numa situação onde você tem um contrato, e o contrato pode ser por um quarto, pode ser por meio quarto, isso existe, tá? Você pode dar contrato por qualquer coisa, né? Você não precisa especificar o espaço físico que você ocupa, e você pode ter uma casa onde tem com 20 pessoas num contrato, tipo, não é legal isso, acontece. Então é isso. Né? E, logicamente, se você tem filhos, você tem que provar que eles moram com você. Então, a única maneira é você ter child benefit por essas crianças, certo? Então, basicamente, o critério é esse. Você prova que você está aqui quando você já trabalhou, ou você continua trabalhando, ou se você recebeu uma carta do teu empregador, que é um P45, que diz que você perdeu o seu emprego, ou você tem um emprego ou não e tem uma baixa médica, você pode provar onde você mora e você prova que aquelas crianças vivem sim com você, certo? Isso é o máximo que você tem que fazer para ter direito a tudo que contempla o Universal Credits. Quando você não consegue provar uma dessas coisas, você perde uma dessas partes, certo? Mas não quer dizer que você não possa pedir o resto. É isso. Perfeito, sim, acho que responde também a outra pergunta que nós recebemos no chat, que estava relacionada a um pedido de ajuda com aluguel, mas a pessoa também comenta nesse momento não ter contrato de aluguel, então acho que é o mesmo ponto, né, da importância do contrato de aluguel, porque ele é um elemento que aumentaria o valor do benefício. Bastante. Outra Exato. coisa, por exemplo, você está na situação, né? Claro, não é nada hipotético, a situação é essa, eu moro aqui, eu não tenho contrato, eu preciso pedir ajuda. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é solicitar para a pessoa que te alugou o quarto uma carta, certo? Qualquer tipo de prova é melhor do que nada. E na verdade, a coisa começa a criar um pouco de corpo. E claro que, assim, possível, na verdade, é sair dessa situação, né? Ótimo. A gente recebeu mais uma pergunta também, Gustavo, e
depois dessa pergunta, se as pessoas quiserem perguntar diretamente falando, quero dizer, vocês podem levantar a mão, tem essa função no chat, aí eu posso dando a vez a cada um. Mas a gente começa então com uma pergunta a respeito de benefícios para estudantes que têm menos de 18 anos, tem pais europeus, mas o estudante, no caso, não tem documento europeu, então ele não é um cidadão europeu. Existe algum tipo de benefício? Então, só para recapitular, estudante, menos de 18 anos, com pais europeus, mas o estudante em questão não tem documento europeu. Bom, é assim, o estudante tem menos de 18 anos? Sim. Então é o seguinte, com menos de 18 anos, você não tem direito a solicitar subsídio nenhum por tua conta, a não ser que você esteja emancipado, uma situação bem específica aqui, tá? E nesse caso, porque os pais são europeus, subentende-se que essa pessoa, por ser dependente, tem direito de estar aqui mesmo sem ser europeu. Porém, convém atualizar essa situação, porque está implícito aí que essa criança, né, tem direito a um passaporte europeu. E se o passaporte europeu não existe, vai demorar, ou vai chegar depois que a criança tenha mais de 18 anos, você tem que fazer um settlement. Certo? Você tem direito. É a mesma coisa que você faz para tua esposa, ou para o cônjuge, né? Quando vem de outro país e tal, né? É muito comum. A mesma coisa se aplica à criança. É a mesma coisa, né? Você preenche lá o settlement, você consegue o número para os dois que são europeus e depois você faz o pedido para a criança. Tal, é automático. Você consegue fazer um pedido de child benefits para essa criança, mas eu não garanto que eles vão pagar enquanto essa criança não tiver o settlement. A partir do momento que a criança tiver o settlement, sim, eles pagam, porque como são descendentes diretos, o direito passa, o direito, na verdade, é transferível, sim. Então, sim. E essa criança, logicamente, depois que ela estiver aqui com o passaporte, etc. e tal, logicamente que você não pode pedir um loan, né, que é um empréstimo para um student loan, uma criança com menos de 18 anos, porque subentende que ela está no college, é gratuito. Subentende que ela está na escola secundária, é gratuita, entendeu? Então, mas assim, os empréstimos, na verdade, você pode aceder aos empréstimos depois dos 19 anos. Você tem que estar em idade e em condições de ir para a universidade. E se eu não me engano, empréstimo para fazer curso mais técnico, BTECs, NVQs e tal, você pode aceder a esse tipo de coisa, mas você tem que ter mais idade, você tem mais de 21 anos, certo? Como estudante, na verdade, o próprio Universal Credits, quando você preenche o formulário, existe uma situação que eles perguntam quem está em casa, se é estudante, se não é e tal. Você tem que dar todas essas informações. A única coisa é que, e isso é uma parte bem interessante, isso, na verdade, tem a ver com todos os benefícios. O governo, na verdade, o Estado te penaliza se você tiver adultos economicamente inativos na tua casa, certo? Você tem um desconto na sua ajuda de 17 libras semanais. Do mesmo jeito, se você pede housing benefit, você tem um quarto vazio em casa, você tem um desconto semanal de 30 libras na sua ajuda. Exatamente para evitar esse tipo de coisa, né? Porém, um estudante pode ficar economicamente inativo até os 24 anos, sem que isso implique numa redução na sua ajuda, certo? Então, logicamente que uma criança até os 18 anos isso não se aplica, mas essa criança, depois dela fazer 18 anos, se ela continuar sem trabalhar, ela vai poder cobrar o child benefit, né? Os pais vão poder cobrar o child benefit até ela não estar na faculdade, se ela continuar estudando. Estudar não vai custar nada, e mesmo que essa criança essa criança que já então é um adulto, né, não passe a trabalhar, se essa criança estiver na universidade cobrando um empréstimo, isso, aquilo, aquilo outro, não existe nenhum tipo de desconto na ajuda dos pais por essa criança morar em casa. E aí, logicamente, que se você recebe o empréstimo, né, para estudar, ele contempla também uma outra parte dele que tem a ver com gastos pessoais. E essa pessoa, na verdade, consegue receber algum dinheiro e tal, mas é muito mais interessante se daí essa pessoa estiver trabalhando e não estiver mais morando com os pais, certo? É isso. Excelente. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguém gostaria de perguntar algo diretamente ao Gustavo? Talvez enquanto as pessoas se encorajam
a perguntar. Eu tenho mais uma, na verdade, que foi enviada anteriormente, Gustavo, e está relacionado ao que a gente estava falando agora, que é sobre a possibilidade de receber Student Finance Uhum. enquanto você recebe o Universal Credit. Sim. É possível? É. Tá. É possível, pode acontecer assim, os estudantes, né? Pode ser, por exemplo, o pai, a mãe, não necessariamente um jovem tão jovem, né? E você tem direito ao Student Finance quando você solicita o Universal Credit. Existe uma pergunta bem clara sobre isso, você tem como apresentar isso, certo? Então, mesmo que você já esteja cobrando o Universal Credit, você pode apresentar o que você recebe do Student Finance. Existe um desconto no teu Universal Credit, porque você tem um outro tipo de ajuda que vem pelo Student Finance, mas bom, subentende-se que é um montão de dinheiro, mas ele tem um fim muito específico, né? Então, você precisa apresentar aí formulários, coisas dessa natureza, prova de que você está usando para isso o seu dinheiro e tal, mas você consegue sim conciliar as duas coisas. Perfeito. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de falar? Vocês podem se retirar do mudo, podem desmarcar o mudo e... Deixa eu só confirmar se todos... pronto. Acho que eu não tinha permitido isso antes. Pronto. Agora imagino que todos tenham como usar o seu microfone para fazer perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, por favor, podem apenas começar a falar, já que não tem ninguém na fila. Lembrem só de não compartilhar nenhum dado pessoal, por favor. Perfeito. Dá mais uma olhada também nas perguntas que foram enviadas antes. Nós recebemos uma pergunta antes, Gustavo, que estava relacionada a o que é necessário para conseguir uma casa pelo cônsul. Então, a gente falou um pouco sobre isso, mas talvez a gente possa desenvolver um pouquinho mais, já que a gente tem tempo. Tá bom, não, perfeito. Olha, vou dar um critério bem básico, é assim, você preenche um formulário, dependendo em qual council, né, em qual deles você está, o critério pode mudar um pouco. Se estabelece que eles têm a obrigação, de alguma maneira, olhar por uma família, um indivíduo, quando esse indivíduo, essa família, consegue estabelecer uma relação direta com aquele council, certo? Então, em alguns deles, você tem que provar que você mora lá há 2 anos ou mais, em outros há 3 anos ou mais. Alguns deles contemplam que nos últimos 5 anos você morou 2 ou mais anos, coisa assim. Ou então que você trabalha lá. Não tem todo um critério, né? E lógico que em Lambeth, por exemplo, a tua renda familiar, né, o teu ganho familiar todo, o ingresso todo, não poderia exceder 25 mil por ano. Claro que é uma coisa que você declara, o formulário online, né, ele deixa você se inscrever e mais ou menos qualquer coisa que você escrever lá ele aceita. Porém, no dia que forem te oferecer uma casa, eles vão olhar todos esses documentos. Então é assim, existe um aspecto, uma situação legal que foi criada aqui, jurídica, foi criada aqui. O Council, basicamente, o Estado entende isso, e o Council pode dizer que você se fez intencionalmente homeless, sem casa. Ou seja, se você vai embora e abandona uma casa, mesmo que você tenha uma dívida de aluguel maior do que 3 anos de salário teu, e você não recebeu uma ordem judicial e foi despejado, eles vão dizer que você saiu porque quis. E eles, na verdade, se valem dessa informação para dizer que eles não precisam te ajudar. Então, tem uma série de requisitos. Eu já vi gente, por exemplo, cada caso é um caso, tá? Mas assim, gente dizendo assim, não, mas você tinha uma casa na Espanha, por exemplo, você largou, né? Coisa do gênero. Pode ficar um pouco complicado. Então, existe esse critério. Você tem que estabelecer que, primeiro, você vive há anos suficientes já dentro desse mesmo lugar, né? Esse mesmo bairro, mesmo council, e, né? Que você não, na verdade, não teria como, né? Seria muito mais complicado para você encontrar um tipo de acomodação satisfatória para suas necessidades no mercado aberto. E é isso, você continua, existe um processo ali onde você, toda semana eles colocam ali as casas disponíveis, você
na verdade, demonstra o seu interesse, você vota ali em umas casas e tal, e eles vão criando uma lista. E tem um momento que você passa a ter direito, e se você é uma das 5 primeiras pessoas, você visita essa casa, se você gosta e ninguém mais gosta, tal, você pode ficar com a casa, certo? E aí você tem um aluguel subsidiado bem interessante. Hoje em dia, um apartamento de um quarto aqui em Lambeth, você paga acho que 110 libras por semana, que é bem legal, né? E então é isso. Outra coisa bem interessante, como é que você prova que você mora dentro de um council? Primeiro, você tem que ter um contrato de casa. Sem contrato não tem jeito. E o jeito que eles realmente gostam é quando o council tax está no seu nome, certo? E é essa maneira que você prova. Você recebe o council tax, a conta está no teu nome, você paga o aluguel. E assim, normalmente em Lambert, por exemplo, esses 2 anos tem que ser os 2 anos diretamente anteriores ao momento que você se registrou aí. Você tem que continuar vivendo para ter direito, certo? Então, não é porque você viveu 2 anos antes, você mudou, você continua votando para ter uma casa aqui. Não. Você tem que continuar morando aqui o tempo todo que você está pedindo a casa aqui, certo? E aí, como eu disse, se você tem problemas de saúde, precisa de um tipo de acomodação mais específica, tal, tudo isso contribui para você ter mais facilidade. Mas o critério básico é esse. Uhum. Excelente, obrigada, Gustavo. Obrigado. Uma pergunta que surgiu no chat, também enviaram antes, e que muitos usuários também perguntaram nesse tempo em que a gente estava com as medidas de lockdown. Pessoas que não conseguiram receber o seu insurance number ou que estão tendo dificuldades de contatar o HMRC para receber esse número, tem alguma atualização em que pé isso está, se o serviço está restaurando ou não? Se influenciaria a possibilidade de receber benefícios, por exemplo, pessoas que chegaram recentemente, ainda não têm o número, mas já estão trabalhando? Como fica a situação? Fica mal. É assim, eu tenho um monte de gente que está me pedindo para solicitar o National Insurance Number, né? Porque depois, por exemplo, você acerta a sua situação, né, imigratória para você ir trabalhar, e aí, logicamente, que existe aquela coisa. Não, mas você pode trabalhar sem National Insurance Number. É evidente que pode. Mas é difícil achar um trabalho sem National Insurance Number. E hoje em dia, você telefona, né? Você telefona e marca uma entrevista, e eles dizem assim, você é uma pessoa europeu ou parente de um europeu, uma pessoa da União Europeia que está solicitando o serviço, daí você fala sim, né? Digite 1, daí você digita. Se você não é, eles já te dispensam logo ali. E aí eles dizem, esse serviço por hora ainda não está disponível. Acabou. Então, tá sim, entendeu? E quando você não tem o número da Segurança Social, né, o National Insurance Number, você não consegue nem fazer um cadastro como trabalhador por conta própria, como autônomo, não consegue pedir o TR, não consegue solicitar benefício, não consegue nada. É mesmo complicado. Pode ser pedido, tem alguma possibilidade de receber retroativo? Não receber o benefício, mas, por exemplo, se comprova que você começou a trabalhar no mês de março, mas o insurance number é emitido em agosto, esse tempo de contribuição vai contar, né? Claro. Não, conta sim. Existe uma coisa que era muito mais comum antes, porque antes o National Insurance Number demorava mais para sair, há uns anos, há uns 15 anos atrás, assim, então. Então, muita gente começava a trabalhar e o teu empregador, então, te registrava no National Insurance Number temporário. Inclusive, isso acontece, é super comum, isso pode continuar acontecendo. Você tem 1 milhão de maneiras de fazer isso. Isso não deveria necessariamente ser um problema. Só que, como está super complicado e tem muito empregador que não aceita e existe muita falta de informação do outro lado também, isso está virando uma coisa meio séria. Sim. Eu tenho mais uma pergunta do chat que eu posso fazer e, mais uma vez, o convite. Se alguém quiser tirar o seu microfone do mudo e fazer uma pergunta diretamente para o Gustavo, estão todos convidados. Seria bom escutar a voz de mais alguém. Acho ali que a Luciana levantou a mão. Luciana, já te dou a palavra. Eu vou apenas confirmar uma informação para responder uma pergunta que entrou no chat antes. Então, só para confirmar, Gustavo, uma pessoa, os pais têm nacionalidade portuguesa, e o filho foi negado o Student Finance,
por ter menos de 3 anos morando aqui no início das aulas. Sim. Esse é o critério, né? São 3 anos. Então, a residência dos pais não altera o direito do filho, no caso. Não necessariamente. Tem uma coisa, isso tende a mudar agora com o Brexit, tá? Mas era assim. Uhum. Se você é europeu, né, você é da comunidade europeia, você teria direito ao Student Finance, você pagaria menos pelo tuition lá, pelos FIIs da universidade e tal, e todos os outros imigrantes pagariam mais. A diferença era brutal, assim, tipo, 17 mil por ano e o outro era, tipo, 9, quando já foi menos. E, na verdade, o Student Finance, o loan, ele... Bom, você tem lá um critério, né? Então, assim, por exemplo, tem muito brasileiro que é brasileiro, né? Mas tem passaporte europeu. Só que enquanto você não viveu aqui dentro da Europa, não precisa ser aqui, da Europa, por 3 anos, com o passaporte, você não é europeu para alguns aspectos. E um deles é exatamente o Student Finance, certo? Então, assim, se você for para a faculdade, você pagará mais caro, e no Student Finance eles podem negar, com base nisso, certo? Isso existe. Bem.